Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Reflexão para a lição de número 9, que tem como assunto a igreja e o sustento missionário. O textuário da nossa lição diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4 e verso 19. Verdade prática diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A leitura diária de hoje, segunda-feira, está em Filipenses capítulo 4 e o versículo 15. O sustento missionário deve ser executado voluntariamente e com alegria. Diz o texto: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. A obra missionária precisa de parceria. O propósito é bem claro. Paulo, ele agradece a dádiva que Epafrodito trouxe. É nesta parte da carta que Paulo chega a uma das principais razões por que está escrevendo: expressar sua gratidão pela oferta que ele trouxera enviada pela igreja de Filipos. O apóstolo a reservou para o fim com o objetivo de dar-lhe ênfase. Neste tributo de gratidão, Paulo dá um belo testemunho de sua relação com a igreja de Filipos na realização da obra missionária. Podemos destacar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a cooperação é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Paulo não poderia levar a cabo tudo o que fez se não fosse o apoio e a ajuda da igreja de Filipos. Esta igreja deu-lhe suporte financeiro e sustentação espiritual. Aqueles que estão na linha de frente precisam ser encorajados pelos que ficam na retaguarda. Deus chama uns para irem ao campo missionário e aos demais para sustentar aqueles que vão. A obra missionária é um trabalho que exige um esforço conjunto, que é da igreja e dos missionários. Podemos observar que outro ponto: o missionário precisa estar vinculado a uma igreja e a igreja precisa estar comprometida com o missionário. Paulo estava ligado à igreja e a igreja o apoiava. Havia uma troca abençoadora entre o obreiro no campo e os crentes na base. A igreja não apenas enviava ofertas ao missionário, mas estava efetivamente envolvida com ele. Irmãos, a falta de vínculo entre o missionário e a igreja local é um dos grandes problemas da obra missionária moderna. Os missionários vão para os campos, mas perdem o contato com as igrejas. Algumas igrejas enviam ofertas aos missionários, mas não se envolvem com eles no sentido de dar-lhe e receber. Assim, os missionários ficam solitários nos campos e as igrejas alheias aos resultados que acontecem nos campos. Falta aos missionários o encorajamento das igrejas e às igrejas as informações dos missionários. Por isso que precisa haver este vínculo entre a igreja que envia e também com aquele que é enviado. A responsabilidade da igreja com os missionários são em várias áreas importantes em relação aos missionários. Primeiro, é a relação financeira, o sustento financeiro sistemático. A igreja precisa cuidar do obreiro e não apenas da obra. A igreja demonstra cuidado com o obreiro à medida que lhe dá suporte financeiro para realizar a obra. Todos os recursos para a realização da obra de Deus já foram providenciados. Estão nas mãos dos crentes. A igreja de Filipos jamais teve falta de interesse em ajudar o apóstolo. Teve sim circunstâncias desfavoráveis para fazê-lo. Infelizmente, hoje muitas igrejas têm
oportunidade para ajudar os missionários, mas falta ali interesse. A sustentação financeira aos missionários precisa ser sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Não é somente o suficiente enviar ofertas espontaneamente ou esporadicamente. A contribuição precisa ser com métodos, deve ser suficiente e deve ser contínua. Outro ponto importante que podemos aqui observar é o sustento espiritual nas tribulações, pois a igreja não enviava apenas o dinheiro para Paulo, mas também o consolo. Ela não apenas supria as suas necessidades físicas, mas também emocionais e espirituais. Os filipenses renovaram sua bondade de dois modos: ajudando o apóstolo financeiramente, partilhando sua aflição. Outro ponto importante é a respeito da reciprocidade na relação com o obreiro. A igreja de Filipos tinha um lugar especial na vida de Paulo. Desde o início, ela se tornou parceira do apóstolo e continuou assim até o final. Era uma igreja constante no seu compromisso com Deus e com o apóstolo. A relação da igreja com o apóstolo era uma avenida de mão dupla. Ela dava e ela recebia. Ela investia bens financeiros e recebia benefícios espirituais. Ela investia riquezas materiais e recebia riquezas espirituais. De Paulo, a igreja recebia bênçãos espirituais. Da igreja, Paulo recebia bênçãos materiais. Ela ministrava amor ao apóstolo e recebia dele gratidão. Por isso, o sustento missionário deve ser executado voluntariamente e com alegria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A paz do Senhor.